Bem-vindos de novo então aos vídeos de PHP intermédio e avançado. No vídeo anterior vimos então como utilizar chaves primárias e chaves estrangeiras ou foreign keys. Vimos também através do phpMyAdmin como utilizar então este sistema que nos permite ver o funcionamento das relações entre as tabelas, e temos aqui uma relação entre o ID cliente da tabela encomendas com o ID cliente da tabela clientes. Quando nós eliminamos um cliente, automaticamente todas as encomendas desse cliente são eliminadas da tabela encomendas. Ora, eu entretanto fiz aqui algumas alterações, algumas modificações ao meu texto de PHP. Simplesmente fiz o seguinte: retirei daqui as variáveis que nos ajudam a definir a ligação e coloquei-as aqui na zona global, ok? E depois criei uma função, criar BD, para não perder o código desta criação da função, o que me vai permitir agora criar aqui outras funções sem perder este código. Ora, posto isto, vamos então aqui ainda fazer uma outra alteração, e que é a seguinte: vamos aqui fazer um teste. Uma vez que eu não tenho aqui dados nos clientes nem nos negócios, eu vou simplesmente eliminar a base de dados negócios, ok? E vou, através do meu código, criar a mesma base de dados. Para isso, vou então chamar aqui a função criar BD, mas vamos assistir aqui a algo curioso, e que é o seguinte: reparem, vamos aqui executar e vão aparecer aqui um conjunto de erros dizendo que não está definida a variável password, nova BD também não, password host. Ora, tudo isto está referido ao facto destas variáveis estarem aqui definidas fora do scope da minha função. Então, para que elas possam ser acedidas aqui pela minha função, estando aqui fora, reparem, eu tenho aqui, por exemplo, a referência ao utilizador e a password, eu simplesmente terei que definir aqui global, isto é, vou indicar à minha função que quero utilizar as variáveis globais utilizador, password, nova BD e host, ok? E neste caso, eu quando refrescar, automaticamente ser-me-á criada então a base de dados negócios que eu tinha aqui anteriormente. Cá está ela, com as relações, com tudo o resto. Muito bem. Vamos então aqui copiar este código, e eu vou agora criar aqui uma outra função que me permite adicionar novos clientes à minha base de dados. E neste caso, eu vou criar aqui function adicionar clientes, e depois vou passar aqui como argumento os elementos. Estes elementos serão nada mais nada menos que um array que vai conter os 4 elementos, ou melhor, 3 elementos que definem o meu utilizador. Neste caso até é só um, porque eu estou aqui a fazer confusão com os exercícios anteriores. Neste caso é o nome. Então nós vamos poder passar simplesmente aqui nome, ok? E dir-me-ão, bem, então, mas nós temos aqui o ID cliente. Ora, ou em relação ao ID cliente acontece um pormenor interessante, e que é o seguinte, que nós aqui não exploramos. No momento em que nós criamos uma base de dados, nós podemos definir determinados campos, nomeadamente os campos numéricos, para terem um atributo interessante, que é o facto de poderem ser auto-incrementáveis. O que é que isto significa? Por exemplo, um campo ID, que vai servir de chave primária, não pode conter valores duplicados, ok? Isto é, eu não posso ter dois clientes com o mesmo número de ID cliente, ok? Ou ID cliente. Ora, para isso, então, um mecanismo que permite fazer com que este campo seja de numeração automática vai permitir que, à medida que eu vou inserindo clientes, ele vai aumentando em um valor o ID cliente. Ora, nós não criámos aqui esta situação, iremos ver depois como criar um exemplo nestas circunstâncias, e portanto o que nos vai fazer vai nos obrigar a que na função para adicionar clientes nós tenhamos que ir primeiro verificar qual é o ID cliente que está disponível. Isto é, se eu não tenho nenhum cliente na minha base de dados, evidentemente que o ID cliente deverá começar, por exemplo, por 0. No entanto, se eu tiver um ID de cliente
já uma base de dados com 10 ou 15 clientes e o último ID de cliente seja o ID 15, por exemplo, então nesse caso eu vou ter que inserir o ID 16 para o novo cliente. Ora, então a primeira coisa que nós vamos aqui fazer é verificar o ID cliente disponível. Ok? Ora, para procedermos a isto, nós vamos simplesmente fazer o seguinte. Vamos primeiro colocar aqui as variáveis globais. Ok? Vamos então verificar qual é o ID cliente que está disponível, criando uma nova ligação. Ligação é igual a new PDO. E agora vamos colocar aqui então MySQL. DBName igual a nova BD. Host igual a host. E depois utilizador e password. Evidentemente que devemos colocar isto dentro de uma estrutura try, catch, neste caso. Vamos aqui colocar o catch. O catch já sabemos que vai absorver uma PDO exception, que eu vou chamar erro, e que depois vamos aqui implementar, para o caso de acontecer algum erro, com a seguinte expressão, ou melhor, echo erro get message. Okay? Isto é apenas para que a mensagem de erro seja apresentada caso aconteça algum erro. E portanto, neste caso temos aqui a abertura da nossa ligação. E se esta abertura for feita corretamente, o que nós vamos fazer inicialmente é então verificar o ID do cliente, ok? Isto é, qual é o ID que está disponível. Ora, neste momento eu tenho uma base de dados que não tem qualquer cliente registado, o que significa que eu vou primeiro definir aqui um ID, ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos aqui executar já, portanto, ID temp é igual a ligação prepare. E agora reparem o que é que eu vou escrever aqui no SQL. Select max, isto é, selecionar o valor máximo de que campo? Do ID cliente as max ID. Isto significa que eu quero selecionar o valor máximo do campo ID cliente, isto é, qual é o valor mais alto, e quero, utilizando aqui o has, quero definir como variável de retorno, não o ID cliente, mas sim uma variável designada, um campo designado por max ID, as max ID from clientes. Okay? E depois vou imediatamente a seguir fazer a execução. Portanto, vou colocar aqui execute. Ora, o que vai acontecer neste caso é que vai-me retornar um dado. Eu vou aqui fazer esta experiência, neste caso, vou colocar aqui echo, ok, vamos colocar aqui ligação, row count, ok, e portanto vamos colocar aqui linhas retornadas, o valor retornado poderia ser, ok, vamos aqui testar, para ver se não há erros, ok, isto não chegou lá por uma razão simples, porque eu não chamei ainda o adicionar clientes, e agora vou passar aqui um valor vazio, ainda não estamos a fazer a implementação completa da função, vamos aqui refrescar, fatal error can call to undefined met PDO row count, ok, na linha 24, portanto temos aqui um problema na ligação, vamos colocar aqui ID temp, ok, vamos refrescar, e ele continua a dar aqui um erro, e passamos a vida nisto, temos erros a torto e a direito, vamos ver o que é que acontece aqui, o que é que se passa, ok, aqui está o execute, max ID, ok, row count, ora vamos aqui tentar uma outra circunstância que é o seguinte, ID, prepare, eu gosto muito de fazer estas coisas muito rápidas e depois dar nisto, eu vou colocar aqui resultado é igual a ligação prepare, depois vamos colocar aqui isto para lermos melhor, vamos colocar aqui assim, resultado execute, ok,
ok? E depois então vamos ter aqui por exemplo, o id temp. O id temp não, vamos por aqui resultado final é igual a resultado. E agora fetch PDO fetch ASOC, ok? E eu posso inclusive fazer o seguinte, aqui o resultado final eu posso até colocar aqui id temp é igual a resultado de fetch PDO ASOC, uma vez que este max id vai apenas buscar um valor, eu vou aqui definir max id e vamos agora apresentá-lo aqui, echo, ok, falta-me aqui qualquer coisa, certo, echo, resultado, ou id temp, ou id cliente disponível, e vamos colocar aqui o id temp. E vamos ver se isto agora funciona. Ok, vamos lá. Ora, id temp disponível e ele aparece-me aqui como nada, ok? Ele não encontrou rigorosamente nada. Isto porquê? Porque não existem clientes registados na minha base de dados. Ora, reparem então, eu vou aqui adicionar um cliente, eu vou inserir um cliente cujo id é igual a 0. E vou colocar aqui João, qualquer coisa, ok, executar. E portanto adicionei um cliente. Se eu agora refrescar aqui o meu script, já vai aparecer o id 0, porque corresponde ao id mais alto que existe dentro da minha tabela de clientes, que é o id 0. Se eu inserir um outro id, por exemplo, o id 10, e chamar este utilizador o Ribeiro, por exemplo, vamos executar, ok, temos então aqui o id cliente 0 e o 10, se eu refrescar aqui, obviamente o resultado vai ser 10. Ora, o que eu pretendo não é que saber qual é o resultado, eu quero é acrescentar-lhe mais um valor, e portanto, neste caso, o id temp vai ser sempre igual a mais um valor. Ora, no caso de ele ser nulo, que é o que acontece quando nós removemos os utilizadores todos, neste caso ele é nulo, o que é que ele vai fazer? Aqui ele está com um problema em remover ali o Ribeiro, vamos removê-lo assim, sim, ok, não há clientes, então eu vou fazer o seguinte, se eu agora tentar fazer aqui esta execução, não vai aparecer aqui qualquer texto, ok? Então neste caso, não vai aparecer texto, porque se eu colocar echo id temp, como não há resultados, automaticamente o id temp vai ser igual a nulo e, portanto, nada aparece aqui escrito. Então, eu vou fazer aqui um if id temp igual a null. O que é que vai acontecer? Eu vou definir um novo valor para id temp, e este id temp será o id temporário que eu irei utilizar para definir o id cliente do novo cliente que eu vou inserir. Então, id temp mais, okay? Ou mais não, neste caso terá que ser igual a 0, okay? Porque eles não existem, portanto é nulo, eu não posso acrescentar. Caso contrário, se já existe um id, ele vai simplesmente acrescentar-lhe um valor, neste caso id temp mais. Então eu vou ter agora aqui echo id temp, e reparem o que é que vai acontecer. Neste momento eu não tenho clientes registados na minha base de dados ou na minha tabela clientes, então quando eu refrescar, o id temp será 0. No entanto, se eu tiver aqui vários clientes, por exemplo, até ao id 23, que se chama Carlos, ok? Vamos imaginar que tínhamos já do 0 até ao 22, vamos aqui clicar em executar, temos aqui um cliente que tem um id 23, e o que vai acontecer é que quando eu vou refrescar aqui o meu script, o id disponível é o 24. Perguntar-me-ão, então, mas porquê que nós não contamos simplesmente o número de linhas e acrescentamos mais um valor e temos o id definido? Isso não pode acontecer por uma razão muito simples, é que durante a execução do meu site, okay, e o funcionamento do meu site, o que vai acontecer é que eu tenho clientes que vão ser removidos e vão ser adicionados, outros removidos, e, no entanto, eles ao serem removidos, o seu id cliente não é alterado. Portanto, nós podemos ter até, inclusive, uma base de dados clientes que começou por ter o id cliente 0 e que neste momento tem apenas, por exemplo, este cliente
que é o cliente número 23. Todos os outros deixaram de ser clientes, por exemplo. Então nós necessitamos sempre de ir buscar o ID cliente maior para depois lhe acrescentar um valor e desta forma evitar que se possam repetir valores na chave primária ID cliente que está aqui. Alguns não está aqui porque ela não existe, não há aqui cliente nenhum registado. No próximo vídeo vamos continuar a explorar aqui estas questões. Eu espero não estar a avançar de forma muito rápida e aqui a exemplificar conceitos muito complexos. Introduzimos aqui um Select Max ID que nós iremos voltar a referir no início do próximo vídeo.